seu primeiro destaque nessa abertura de Esporte e Debate. Vamos juntos até as 9 horas da noite, Ramirão. Vamos lá. A gente tem muita coisa para falar e a gente falava aqui até nos Donos da Bola sobre essa situação da seleção brasileira. Ontem o Edinaldo Rodrigues, que aliás raramente aparece, né? O Edinaldo ele aparece quando é nas redes sociais da CBF, ele aparece quando é nas redes sociais da seleção brasileira, mas nunca aparece para dar entrevista. Aliás, uma das maiores vergonhas que a gente já presenciou com relação a entrevistado foi com o Edinaldo Rodrigues, quando ele prometeu aqui na Rádio Bandeirantes que falaria conosco e deixou você, o Capriotti e o Pretzel esperando mais de 5 horas no estúdio, dizendo que ele daria entrevista. Então essa é a seleção da CBF. Agora, pensando no ano que vem, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Capela? Eu não sou contra o técnico estrangeiro. Acho que essa seleção poderia estar entregando mais. Eu, pensando no futuro, não sei se manteria o Dorival Júnior para o ano que vem. Eu não manteria. Sendo bem sincero. Eu não manteria. Eu gosto muito do Dorival como pessoa, acho que é um treinador vitorioso, tem uma carreira que foi muito bem moldada assim, por conquistas importantes, mas eu acho que deu para perceber que talvez não seja um treinador para a seleção brasileira. Ah, você está sendo imediatista. Não é que eu estou sendo imediatista. É que tem coisa que você percebe com facilidade. Você percebe, o Dorival é o cara do dia a dia. Eu acho que o treinador tem que passar primeiro por um processo de clube e tudo mais para chegar na seleção brasileira, concordo. Agora, o Dorival, ele é muito conhecido primeiro por ter um bom relacionamento com os atletas, e talvez isso no dia a dia seja mais importante até mesmo que a seleção brasileira. Você viu quantos treinadores que tiveram dificuldade. O Dunga, por exemplo. O Dunga nunca foi fácil de relacionamento, mas ele entregou mais resultados até do que o Tite com relação à Copa do Mundo. O Dunga chegou para uma semifinal de Copa. Sem dúvida. O Tite não. Então, assim, eu, sendo bem sincero, eu discordo do Fernandinho. O Fernando já deu várias opiniões que ele é contra até técnico estrangeiro na seleção e tal. Eu vejo que hoje o futebol brasileiro está muito ultrapassado. Muito. E que um Guardiola, um Ancelotti fariam muito mais do que esses técnicos que passaram pela seleção. A gente debateu aqui no último final de semana com o Fernandinho também, né? Porque tem uma máxima aí no futebol que eu acho que é mínima, para falar a verdade, que o Guardiola ele tá estragando o futebol brasileiro. O futebol mundial, melhor dizendo, que o Evra deu uma declaração recente, o Luca Toni também tomando vinho recentemente com ele, falou, fiquei desempregado muito tempo que os caras não querem mais centroavante, aquele camisa 9 troncador e tal. Eu acho que é uma grande bobagem, velho. Você vê que, por exemplo, cada um tem o seu estilo. Com o Klopp foi assim. O Klopp não teve o centroavante? Teve. Quem foi o centroavante muitas vezes? O Firmino. Sim. O Firmino. Às vezes o Mohamed Salah pisando na área. Depende do seu estilo, depende da matéria-prima que você tem. O meu ponto de vista em relação ao Dorival, eu não tenho nada contra. Eu já falei isso aqui N vezes, no Jogo Aberto, na rádio, nas redes sociais. O Dorival é uma das melhores pessoas que eu conheci no meio do futebol. Você senta pra conversar com o Dorival... É uma alegria. Boa gente demais. Boa gente, cara. Boa gente. Bom profissional, bom caráter, boa índole, cara boa do gente. Agora, infelizmente, cara, aparentemente todo mundo que entra na CBF tem que se converter ao sistema. É isso. O Dorival, você tá sendo um tremendo incoerente, porque você é o mesmo cara que pede cautela, tem pra trabalhar, mas você recentemente garantiu que o Brasil estaria na final da próxima Copa do Mundo. Sim. Qual foi a última vez que o Brasil chegou numa final de Copa do Mundo? Pelo contrário, o Brasil mal e mal chega numa semifinal. Chegou na semi 2014, pau, 7-1. Cai nas quartas pra Bélgica, cai nas quartas pra Croácia. E aí o discurso não é condizente com aquilo que a gente vê no campo de jogo. Faltando 1 ano e meio pra Copa do Mundo, pela primeira vez na história das eliminatórias, o Brasil não venceu a Venezuela, gente. Ah, mas o futebol venezuelano evoluiu. Nós evoluímos. Não, a gente tem que reconhecer aqui. Não, evoluiu. A Venezuela, que sempre foi saco de pancada, revela alguns jogadores que até o futebol brasileiro utiliza, Mas se você pega até os times em que os jogadores da Venezuela jogam, são times inferiores em qualidade do que os times que os jogadores da seleção jogam. Claro que sim. A gente tem um trio de ataque que pode ser do Real Madrid, cara. O Endrick não foi convocado, que eu acho um erro também. Não, desculpa, isso aí é uma sacanagem. Sim. Isso é uma sacanagem. Isso não é um erro. O Dorival, ele tá queimando a molecada. Lógico. E ele me fez cair do cavalo, porque quando o Dorival foi contratado pela CBF, foi convocado, eu falei, olha, o Dorival, pelo menos, ele é um cara que ele trabalha bem com a molecada da base. Porra, o cara já queimou o Endrick, certo? E ele colocou o Estevão ontem, faltando 3, 4 minutos pra acabar o jogo. E encheu de atacantes. A seleção brasileira não conseguiu dar um chute no gol, jogando com 5, 6 atacantes.
Pô, uma brincadeira que o Dorival tá fazendo, velho. Terminou com 6 atacantes ontem, não conseguiu dar um chute a gol. E aí, assim, um detalhe, pô, aí você pega a linha de defesa da Venezuela, fraca. A linha com todo respeito ao Criciúma. O Criciúma é um time que tá se mostrando bem demais nessa Série A. Mas o zagueiro titular... Contra o rebaixamento mas eu esperava até menos do Criciúma. Mas você tem o Wilker Angel lá, que é o zagueiro titular da Venezuela e joga no Criciúma. Me desculpa, cara. Não dá. Contra um ataque que é de Barcelona, que é de Real Madrid, do Botafogo agora. Então, assim, não dá. O que demonstra que o problema é treinador. Eu também acho. O problema é treinador, cara. Se o resultado não aparece, eu não acho essa geração... Vamos responsabilizar a boleirada também, né? Claro. Mas acho que passa muito pelo técnico. Agora, eu sou contra aquele discurso de que essa é uma geração péssima. Eu não acho que seja uma geração péssima. Talvez seja inferior ao que a gente está acostumado a ver. Mas muito inferior, né? Não sei se tão inferior assim, não acha? Capela. Não sei. Você tem bons jogadores. Você tem bons jogadores. Eu posso até mudar de opinião. Mas assim, você tem bons jogadores. É uma seleção que tem atletas titulares dos principais times, titulares em Real Madrid. O Rafinha tá comendo a bola no Barcelona. Claro. Até na seleção agora. Talvez a defesa seja... Ainda assim você tem o Gabriel Magalhães, que é titular no Arsenal. Enfim, não é uma geração ruim. Não é uma geração ruim. E eu até sou contra esse discurso de que é uma geração ruim. Tem gente que fala isso talvez sem embasamento. Sem tipo, só por ser uma desculpa, sabe? Eu não acho uma grande safra, sabia? Eu não acho uma grande safra. Assim, vamos lá, vamos dar um exemplo. Beleza, eu acho que é um bom debate. Eu acho que eu até peguei isso aqui, que eu acho que até é uma covardia, tá? E uma Copa do Mundo, vamos pegar. Você tem aí Cafu, Gilberto Silva. Sim. Não vamos tão distante. Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Dificilmente a gente vai voltar a ver a seleção brasileira figurando com caras desse porte. Beleza. Tá. Só que, cara, você olha, você tem Danilo. Você tem Paquetá. Você tem, com todo o respeito que me merece, o Abner. Gabriel Magalhães. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu até entendo que, pô, a safra não é ruim. O Savinho não é uma realidade no Manchester City do Guardiola. O Militão, que infelizmente se machucou, não é uma realidade no Real Madrid, o maior clube do mundo. Indiscutivelmente, entre outros jogadores. Só que, por mais que esses jogadores hoje eles sejam titulares dos principais clubes do futebol do mundo, ainda assim o nível é muito abaixo daquilo que a gente estava acostumado a ter. E assim, o nosso sarrafo, você tem quantos anos, Ramiro? Eu 25. Você tem 25, cara. Você ainda que pegou um sarrafo alto. Você conseguiu pegar aí. Sim, pouquinho, da reta final. O meu ponto de vista é que, vamos lá, 94. Não vou tão longe, tá? 94. Você tem Tafarel, Jorginho, Aldair. Claro. Você entendeu? Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. Você tem Márcio Santos, Branco, Leonardo, Mauro Silva, Dunga, Zinho, Mazinho, Raí, Bebeto, Romário. Meu Deus! Aí você vai pra 98. Não preciso nem falar. Perdemos a Copa. A final 3-0 pra França. Mas uma baita de uma seleção respeitada. Uma base próxima daquilo que foi conquistado em 2002. Aí 2006 ainda foi no oba-oba da galera que tava lá com o título na barriga de 2002. 2010 já começou a ladeira abaixo. 2014 ladeira abaixo. 2018 mais abaixo. 22 mais abaixo. Sim. Onde que a gente vai parar? Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Eu concordo contigo. Pô, Savinho é uma realidade. Mas por que o coletivo não funciona? Você mesmo falou, o trio de ataque do Real Madrid. Sim. Por que no Brasil não funciona? Será que passa pelos atletas ou mais pelo treinador? Pra mim é mais treinador. Eu também acho.